Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde. Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E bem, pessoal, o tema de hoje é um tema muito cult e refinado. Balé. Mais que uma dança, mais que uma paixão, é um estilo de vida. E a nossa convidada de hoje, a minha querida convidada de hoje, é nascida e criada no ABC Paulista, onde encontrou a paixão pela arte do balé clássico. Começou aos 4 anos de idade, a idade da minha filhada, gente, Manuela está com 4 anos de idade. Começou com 4 anos de idade e já pratica há 13 anos. Ao longo dessa jornada passou por diversos lugares, desde pequenas escolas até o Teatro Bolshoi do Brasil. Já foi campeã paulista de balé e ganhou bolsas para estudar fora do país. Hoje, ela continua se apresentando e ensinando. Com vocês, produção, quero muitos aplausos, muita festa. Com vocês, a minha queridíssima Ana Júlia Lopes, que carinhosamente é chamada por nós, amigos próximos, como AJ. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui com o Elliot, com todo mundo, tomando um chazinho, uma delícia, e vamos lá, né? Vamos que a tarde tá só começando. É isso aí, AJ. E assim, que bom, porque já tem um tempo que a gente não se via, assim, não um ano, mas já tem bastante tempo que a gente não se via. Conheci a AJ nessas veredas da minha vida, nessa exploração que eu vou para um lado, vou para o outro, junto com a Cris, excelentes momentos, que é como eu sempre digo, gente, nunca é o lugar, sempre são as pessoas que fazem o lugar. E assim, para começar a pergunta que eu faço para todo convidado que chega aqui, a gente começa com esse, vamos dizer assim, essa interrogação. Quem é a AJ, a Ana Júlia Lopes? Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por arte, por qual seja ela, balé, teatro, música. Eu gosto muito de estar presente nesse meio. Amo animais, então tenho 3 gatinhos, quero ter muito um cachorrinho, já quis ter coelho, um monte de coisa, então assim, eu amo todo tipo de animal. E eu sou uma pessoa muito de família, de ficar unida com as pessoas, e realmente o que o Elliot disse é verdade. Não são lugares, né? São as pessoas, e eu considero que as pessoas que passaram pela minha vida de uma maneira positiva, toda a minha família. Então, É isso e aí, eu acho que gente. eu sou eu. E falando sobre balé, que é o nosso tema de hoje, para todo mundo aí que gosta, que acha essa arte bonita, o que te levou a se apaixonar pelo balé? Porque, por exemplo, assim, pra gente poder abrir aqui para quem tá assim, ouvindo a gente agora, eu sou apaixonado por principalmente obras de arte, seja o teatro, seja pintura, escultura, construção, arquitetura no caso, e o balé é uma arte muito, eu penso assim que não é tão divulgado no Brasil, não é uma coisa assim que as pessoas falam assim, vamos assistir uma peça de balé, uma apresentação de balé, né, que é uma peça, e aí as pessoas falam assim, ai, não sei, e aí, assim, 4 anos de idade, o que fez essa menina de 4 anos de idade se apaixonar pelo balé? Bom, vou contar uma história que eu conto pra todo mundo. Eu não lembro, obviamente, de como foi esse início, porque eu era muito pequenininha, mas minha avó sempre me diz que na minha primeira apresentação, a hora que eu saí, ela foi e me perguntou se eu continuaria, até porque foi um estresse bem grande pra mim, pra ela, tá fazendo maquiagem, uma criança de 4 anos, ficar horas no teatro, enfim. E aí ela diz que estava com esperanças que eu fosse falar: "Ai, não quero mais, desisto", mas segundo ela, eu falei: "Não, eu vou continuar, eu quero fazer de novo".
E eu acho que, assim, a gente acaba se apaixonando por diversas coisas dentro do balé, que eu costumo falar que é uma arte muito completa. Então a gente tem, a pantomima, que é a nossa forma de dizer as coisas, então é um teatro. A gente tem os figurinos, que também é uma forma de arte, né, os Uhum. cenários. A gente tem a música. E hoje em dia, o que me faz, né, que eu tenho certeza que eu me apaixonei, foi principalmente pelas músicas. São músicas clássicas, que é algo que você ouve e você sente. Não é supérfluo, Sim, e é um sen cientificamente a música clássica, as ondas, as vibrações da música clássica, elas, ativam áreas do nosso cérebro, Então, eu entende? acredito que aconteceu isso comigo, ativou a área do meu cérebro, eu relacionei música clássica com balé e falei: "É isso que eu quero fazer", e tô aqui até hoje. Até hoje, e é verdade, gente, dança muito. E nesse ato de dançar, AJ, porque assim, isso é uma coisa fantástica, é uma coisa única, nesse seu ato de dançar, nesse seu ato de construir, como você descreve a sensação de estar no palco executando um espetáculo de balé? Porque, gente, para quem não sabe, cada pessoa do ramo da arte, seja, por exemplo, quando eu trabalhei numa produção com a Larissa, que eu já entrevistei aqui, sobre artes, como que a arte muda, transforma a nossa vida. Quando a gente dançava música dos anos 70 na produção que a gente fazia, cara, parece que você entra num clima e você vê que aquilo tá acontecendo e você não é mais você, você é a música. E como que você descreve a sua sensação de estar ali dançando? Como que é isso? É muito engraçado, porque antes de entrar no palco, acho que todo artista se sente nervoso, né, seja para fazer uma peça de orquestra, uma peça solo, um teatro, balé, todo artista tem aquele friozinho na barriga. Mas a partir do momento que a gente pisa em cena, as coisas mudam. Então, a maioria das peças que acontecem, né, tanto peça de balé, tanto de outras artes, a gente acaba não vendo o público, porque a luz em nós é bem forte. Uhum. Então, assim, principalmente eu, a hora que eu piso no palco, eu esqueço de tudo, e aí só me vem a música, me vem o que eu tenho que fazer, me vem o sentimento de: "Nossa, eu tô aqui, eu tô presente". Então, aí eu já entro na interpretação do personagem, que também é muito importante para o balé. Então, assim, eu acho que, para um resumo, né, se apresentar no palco, ou nem que seja numa aula aberta, é mágico, porque a gente tá ali fazendo arte, e arte é muito mágico. É verdade. E uma coisa que a gente tem no teatro, não sei se vocês têm no balé, ao laboratório. Então, a gente é incentivado pelos professores, e Hum. nosso material de estudo são vídeos. Então, se a gente vai Uhum. apresentar, por exemplo, o Lago dos Cisnes, então a gente pode escolher uma companhia de referência, eu posso escolher o Bolshoi, eu posso escolher o Mariinsky, e aí isso é a coordenação, né, os Uhum. os diretores que mandam, e a gente estuda pelos vídeos. Então, por exemplo, eu vou fazer "X" personagem. Como que aquela pessoa, né, o que que é o Uhum. personagem, como Uhum. que aquela pessoa se movimentou. Eu posso pegar algumas coisinhas dela, mas também o intuito nunca foi copiar. Não, Então, claro, assim, é inspiração, é inspiração. exatamente, é Uhum. uma inspiração. Então a gente pega no vídeo, olha, fala: "Ai, que legal, eu posso colocar esse gesto também", Uhum. mas muito vem de dentro, e eu acho isso muito bonito. Ah, isso é perfeito então, olha, aí viu gente, tem que ter preparação, e aí que eu te falo, você tá falando dessa preparação, vídeos, tem alguns tudo tem desafio, né, mas assim, eu acredito que no balé, por ser algo assim muito, milimetricamente medido, né, você tem aquela coisa do balé da postura, que é algo que eu amo no balé, a questão da postura, né, você tá sempre ereto, sempre reto, você tem a questão física. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ou ainda enfrenta como bailarina e como que você vai superando eles? Acho que é muito aberto isso, essa discussão hoje em dia no balé, mas são a questão do corpo. Então, é engraçado, porque antigamente o balé era feito para
todos os tipos de corpos, todos dançavam, inclusive, quem dançavam mais eram os homens, as mulheres começaram a aparecer depois. E até que um dia um coreógrafo lá dos Estados Unidos decidiu trabalhar com um X físico, né, que é um físico mais alongado, Uau! mais europeu, e pegou, foi, e é o que a gente tem até hoje. E acredito que eu, como muitas bailarinas brasileiras, que temos um corpo diferente do europeu, né, vamos falar a verdade, eu enfrentei muito esse desafio de aceitação corporal, mas eu acho que, assim, terapia todo mundo tem que fazer. Eu fiz acompanhamento. Façam terapia. Tem que fazer, né, AJ? Tem que fazer. Tem que fazer, faça com acompanhamento, assim. Eu acho que terapia você nunca deve parar na sua vida. É uma coisa que leva pra sempre. E pensar que, assim, é o seu corpo, é a sua arte, não é mais de ninguém. Então. É a sua digital. Exato. Tem que botar um ponto final e falar: eu sou assim. Quem quiser me ver assim, vai me ver. Quem não quiser, vira o rosto, fecha o olho. Não veja, não tentar chegar num padrão estabelecido, porque, principalmente nós brasileiras, muitas vezes a gente não consegue e acaba se frustrando. Isso é bem perigoso. Gente, ó. Gente, e olha só, gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui eu gostaria de falar, se a AJ não se incomodar. E Jay, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Gente, vocês estão ouvindo palavras de uma jovem de 17 anos. O que a terapia não faz? Exatamente. Eu acho que a gente tem que saber lidar com os nossos próprios pensamentos, né? Então a gente tem que saber quem eu sou, por que eu comecei na dança, por que comecei em tal coisa, e nunca se perder, certo? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então. É isso aí, é isso aí. Estamos aí. E olha só, AJ, você tá falando aí que a gente tem que se conhecer, que a gente tem que se entender, fazer terapia principalmente. Como que o balé influenciou na sua vida pessoal e hoje formada na sua vida profissional? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Eu recebo muitos jovens e eu percebo, eu vejo no olhar deles que às vezes falta um norte. E em outras situações, você vê que eles estão assim, por faltar um norte, tudo é possível, tudo é viável. Eu não tenho sonhos. E eu acredito que o balé, a disciplina do balé, porque eu sei que voltando ao assunto, quando eu participei, né, dessa produção de dança, a gente tinha uma disciplina de ensaios rigorosíssimos. Então, assim, o balé ainda é muito mais rigoroso. Como que a estrutura balé influenciou na sua vida pessoal e profissional? Então, como você estava falando, realmente o balé é uma coisa bem rígida, né? Agora tá dando uma amolecida, né? Mas também continua sendo rígida. Antigamente era bem mais, era algo assim até cruel. Mas, assim, vou dar um exemplo. Desde criança, se a gente não está em pelo menos 90% dos ensaios, a gente está em uma colocação no fundo do palco, ou a professora chega e fala: "Ó, você não vai dançar essa coreografia, porque você não esteve presente, você não presta atenção, você não faz isso", e não sei o quê. E é uma conversa, assim, muito franca que as professoras têm, as ensaiadoras têm com a gente, e a gente aprende desde criança que para conseguir alguma coisa, a gente tem que estar lá, presente, de mente e corpo. Então eu acredito que, na minha vida pessoal, isso influenciou principalmente, né, com relação à família. Então eu faço questão de estar presente com a minha família. Então, o balé, ele te ensina a estar presente e te ensina que você, assumindo um compromisso, você tem que ir até o final, porque senão tem consequências, certo? Então a consequência disso é o que eu já expliquei. Na minha vida profissional, eu acho que isso pega bastante, porque, por exemplo, quando eu assumo um trabalho, eu sei que eu tenho que ir até o final, eu não vou desistir no meio. Eu não vou falar: "Ai, hoje eu tô cansada, eu não vou". Não é assim que as coisas funcionam, certo? E eu acredito que o balé dá essa base muito boa. E claro, junto às experiências
fora do balé, né, junto com a terapia. Você tem que se conhecer: "Ai, hoje eu não tô bem", mas ok, você precisa separar o que é seu e o que é o profissional. Eu preciso dar a aula, eu preciso ensaiar, então eu vou. Ou se eu não tô bem, se eu tô com isso, ou aquilo, aí é outra ocasião. Salvo, claro, tipo, problema de saúde, quebrei um braço, essas coisas, aí tudo bem. Não, claro. Mas, E no geral, principalmente, o que que eu vejo? O balé, ele ajuda também a criar adultos funcionais. Porque o que a gente mais. E olha que a AJ tem 17 anos, hein, gente? O que eu quero dizer é o seguinte: o que mais está faltando hoje são adultos funcionais. Sabe? Você chegar com 20 anos de idade e você, tipo assim, ser uma pessoa independente emocionalmente, obviamente, e independente socialmente também. E a gente vê que é uma questão de você produzir adultos funcionais nesse sentido geral, de cada um realmente ter uma função, porque o que eu mais tenho visto são adultos desfuncionais, que não sabem fazer isso, não sabem fazer aquilo, ou então que quando encontra uma barreira que realmente existe ali, o que eu falo que é o famoso não confrontativo, porque todo não é confrontativo, entende? A pessoa pira, ou ela fala aquela famosa frase: eu posso até estar errada, mas eu entro na briga pelo prazer de entrar na briga. não Então, façam assim, isso. é disfuncionalidade, a pessoa não tem um equilíbrio emocional completo. E assim, vamos falar de coisas positivas. Já falamos que o balé te transforma em adultos funcionais, em jovens funcionais. AJ, qual o seu espetáculo ou coreografia favorita do balé e por quê? Ai, vocês vão querer me matar, mas é o clássico Lago dos Cisnes. A música exatamente, a música de Tchaikovsky toca no meu coração. A coreografia é muito fluida, nós temos 4 atos, né, então intercalo entre Palácio, Uhum, Lago dos Cisnes, Palácio, Lago dos Cisnes. Eu acho que é uma história, assim, bem emocionante, né, uma uhum, história sobre o príncipe Siegfried, de, né, de arrumar um amor. E uhum, muita gente acha que o Lago dos Cisnes é sobre os cisnes, mas não, é sobre o príncipe. uhum. Sobre como ele lida com o amor, sobre como ele lida com a confusão, sobre como ele lida com os sentimentos, né? Até porque ele é enganado. Então, principalmente pela música e coreografia, são os meus. É o meu balé favorito, né? E olha que interessante isso. O Lago dos Cisnes, para quem é leigo, vai conhecer, por exemplo, vou botar aqui entre parênteses que todo mundo já deve ter ouvido falar, se não assistiu já ouviu falar. Barbie e o Lago dos Cisnes. Sim, Isso aí todo mundo já ouviu falar. E aí olha como que às vezes a gente tem uma ideia muito errada do que realmente é uma coisa. O Barbie Lago dos Cisnes, a personagem principal é a Barbie. Ponto. É ela nas suas coisas lá, bruxa, papapi, não, é um vilão, é um bruxo, papapi, papapó. Ok. Só que na versão original, quem é o personagem principal que está com um dilema amoroso é o príncipe, é o rapaz. exatamente. Então já quebramos paradigmas. Já quebramos paradigmas. Sim. E outro filme muito comum, né, que as pessoas assistem é o famoso Cisne Negro, com a Natalie Portman. É um Sim. filme muito bom também, que mostra, eu vou até recomendar, né, para o pessoal que tá ouvindo aqui. Uhum. É um filme bem legal para assistir, para entender mais ou menos como funciona a dinâmica do balé clássico nos backstages, né, não é É cem por esse cento filme que realmente. ela incorpora um ganso, né? Um ganso não, perdão, um Sim. cisne, né? Olha o ganso, gente. O ganso, veterinários de plantão. Não é que ela baixa assim as mãos, aí vem. Exato. Acho que alguém bota até caco de vidro. Sim, Falando em caco sim. de vidro, pergunta polêmica. Hum, AJ, como que é a competição no mundo do balé? É acirrada? eh, essa competição aí é verdadeira. Vamos começar assim, é realmente o que acontece dentro do balé.
tem muita competição. Uhum. Eu Eu nunca passei por sabotagens, mas eu já fui em diversas competições onde a menina não se apresentou porque encontrou o figurino rasgado dentro do camarim. Nossa, gente, que situação, que triste. E dentro, assim, da sala de aula eu vejo que é uma coisa muito discreta, Uhum. mas eu acho que dentro da sala de aula, pelo menos pra mim, é algo muito reflexivo. Você olha pra si e você fala: "Eu posso melhorar, eu posso fazer mais". Eu acho que é uma Uhum. competição mais interna da pessoa. Mas claro que numa competição Uhum, todo uhum. mundo vai querer pegar o primeiro, o segundo, o Sim, terceiro sim, é lugar. uma competição, É ponto, uma né, é uma competição, competição, mas que certo? você consiga competir com o seu talento. Exatamente, a gente não pode apelar pra coisinhas É, feias, né. é. E AJ, como que é dar aula? Como que é a professora AJ? É aquela professora tipo eu, assim, que chega com um chicote e tchá, silêncio, mentira, gente, tá louca? Mentira. Não. Como que é, AJ, esse novo ramo da sua vida? Gente, 17 anos, hein, gente, ensinando balé. Como... E é assim, gente, ela pode, porque a sua formação que você fez na sua escola de balé é como se fosse uma licenciatura em balé, né, AJ? É um técnico, É um, então aí ela. posso tirar DRT. Olha, gente, isso que eu tô falando, que legal. Literalmente, como que é você ensinar balé assim? Bom, eu acho que a gente tem que separar um pouco as idades, né, então Uhum. tem AJ de infantil, tem AJ de adolescente, tem AJ de adulto. Olha, gente, Adolescente e adulto, que adulto legal. tá ali, Uhum. adolescente, adulto, tá mais ou Uhum. menos a mesma coisa, mas criança é algo muito complicado, a gente tem que trabalhar com a ludicidade, a gente não pode colocar uma criança numa sala vazia sem cor, mandar fazer as Sim, coisas, sim. porque não funciona, vai frustrar a Uhum, criança, vai frustrar uhum, a professora. Então: "Ai, vamos fazer tal passinho, é o passo da borboletinha", então imagina, que uhum, cor é a sua borboletinha? uhum. Não Tem que sei ser o quê. lúdico, tem que ser lúdico. Tem, precisa ser lúdico, mas também não pode ser casa da mãe Joana, certo? Não, claro. Começou a aumentar o tom de voz, eu peço pra baixar, eu Uhum. desde a hora que elas entram em sala, né, eu mostro que quem é autoridade sou eu, elas devem respeitar, assim como no futuro elas vão respeitar. Tem que respeitar pai, mãe, professor, chefe, então assim: "Ah, mas hoje eu quero fazer tal exercício". Não, hoje eu estou falando pra você fazer tal exercício, ponto. Então é assim, é naquele lúdico, mas não deixa de ser disciplinado, Sim. como todas as coisas no balé. E ali quando vai chegando adolescente, adulto, adolescente nem tanto, mas adulto é muito mais fácil de trabalhar esse diálogo, né, Uhum, então, tipo, às vezes dá pra abrir espaço pra uma brincadeira na aula, uhum, assim, tipo, uhum, comentários mais divertidos e tudo mais, uhum. mas sempre mantendo, né, a disciplina e o que o balé pede, que é concentração, né, e reflexão do que você tá fazendo, como você faz, consciência corporal, que é muito importante. Uhum. Então, no balé infantil, eu sou mais lúdica, sou mais legal, mas também não deixo de ser, eh, disciplinadora. E com os adolescentes e adultos, a gente tem uma abertura maior, né, para ser mais, vamos dizer assim, mais espontâneos. Uhum. E mais prático, mais objetivo também. Exato, mais objetivo. E Eu entro AJ, na sala, falo o que eu aham. quero e elas E é fazem. isso, é. E AJ, o que assim, qual mensagem você daria? Primeiro, existe idade para começar o balé? E se... Não Não, existe, não existe. não, não A pessoa de existe. 97 anos que quiser fazer balé, pode fazer balé. Mas eu digo assim, no geral, qual mensagem para você passaria para essas pessoas para, tipo assim, incentivá-las a procurarem a arte do balé? É o que eu falei mais cedo, o balé é muito mágico, então cada pessoa vai ter um sentimento diferente, mas sempre muito bom, eu acredito. Então: "Ah, eu tenho 40 anos, eu quero começar", vai e começa. Às vezes o estresse do trabalho tá muito pesado, você entra numa sala de balé, pode ser cansativo fisicamente? Pode, mas mentalmente é muito bom, porque você se desassocia a coisas externas e foca só naquilo. E é uma coisa que, pelo menos pra mim, dá prazer.
Então, eu tenho 60 anos, o médico falou que minha coluna tá assim, assim, assado. Vai pro balé, vai ajudar na postura, vai ajudar na memória, principalmente, para decorar os exercícios, entender o seu corpo, entender a sua mente. E eu acho que isso é muito benéfico e todo mundo que quer fazer balé deve ser bem-vindo em qualquer escola, porque todo mundo tem que ter essa oportunidade. É isso aí. E agora, gente, a AJ ela vai ver uma coisa aqui que ela vai rir, porque eu sei que ela vai rir. Não acredito. Quando Ai, esse meu sininho toca, quem já acompanha a gente aqui há muito tempo, Eu já levanto a cabeça. quando esse sininho toca, quem já acompanha aqui o Chá da Tarde já faz um tempo, sabe que quando esse sininho toca, significa que nós estamos na reta final do nosso Chá da Tarde. Mas antes da gente terminar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, pessoal, para quem é seguidor da nossa página já sabe como que funciona essa nossa brincadeira. E para quem está chegando agora ouvindo pela primeira vez, o Jogo das Xícaras é um jogo muito simples. Eu tenho aqui 4 xícaras com chás diferentes. Cada xícara representa um chá. A número 1, chá de laranja com limão, um isso ou aquilo muito rápido. A número 2, um chá de canela, um jogo rápido onde eu pergunto e a ID responde, eu pergunto e a ID responde. O chá número 3 é o chá de morango, porque às vezes a vida pode ser um morango e o nosso convidado traz uma reflexão sobre a vida aqui pra gente. E por fim, o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação problemática, que é digamos assim, uma verdade que precisa ser dita, porque afinal de contas, o óbvio precisa ser dito sim. AJ, você está preparada para o nosso joguinho? Super, vamos. Então vamos embaralhar aqui, vamos embaralhar essas xícaras, vamos embaralhar. AJ, daqui pra cá, qual xícara você escolhe? A primeira xícara, a segunda, a terceira ou a quarta? Terceira. Terceira, AJ? Terceira. Vamos lá, o chá que ela vai escolher aqui agora, é o chá de abacaxi com gengibre, uma questão polêmica, Olha! porque o óbvio precisa ser dito sim. Meu Deus. Gente, muitas opções aqui de chás de abacaxi com gengibre. Sim. Mas vamos lá, AJ, uma situação polêmica. Preparada? Preparada. O que eu tenho para te perguntar é o seguinte: vale a pena se manter em um lugar tóxico que impeça o seu crescimento profissional e pessoal? Ou romper essas barreiras e seguir um caminho completamente novo? Uau. Você, não é? Uau. Essa é a xícara. Vamos lá. Eu né? não imaginei que você ia tirar essa xícara. É Eu o também destino. Eu tava jurando que ia ser a 2, mas vamos lá. Eu acho que não. Tenho quase certeza que não. A nossa saúde mental, saúde física é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, mas isso, mas aquilo. Filha, filho, se não tá fazendo bem pra você, vai embora, vai viver outras coisas, vai ter novas experiências. Isso tanto no profissional quanto no pessoal. Não vale a pena. Ai, Jay, acabou o nosso chá. Ai, Foi que pena. ótimo. AJ, foi ótimo ter você aqui. Eu já te disse isso várias vezes. Você é uma pessoa especialíssima. Gente, quem conhece a AJ mesmo, de verdade, sabe o quanto você sabe, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa estudiosa, é uma profissional assim, talentosíssima no balé. Gente, vocês veem a AJ dançando, não parece que é uma menina de 17 anos, gente. Parece que é tipo assim, sabe?
Ai, fugiu da minha mente agora. Ana Botafogo? Ana Botafogo. Gente, é uma coisa assim excepcional. Claro que tem também outras excelentes bailarinas, mas assim, é uma coisa que você olha e você fala assim, gente, como que pode? Como é que pode? Essa menina salta assim, rodopia. E assim, muito sucesso pra você, maravilhosa como sempre. Precisamos marcar assim um final de semana exótico pra poder realmente matar toda essa saudade. Bienal do Livro tá chegando, gente. Bienal do Livro tá chegando. Vamos. E assim, agora é seu momento show da Xuxa, batizado pela Rayane, momento show da Xuxa. Você quer deixar seu beijo, deixa suas redes sociais, sua rede social que você está começando agora também, de balé, onde você tem postado as suas coisas, você tem postado seu trabalho, isso é muito importante. Esse momento é seu, vai lá. Eu queria muito agradecer o Elliot por esse bate-papo, foi muito bom. E para quem quiser me acompanhar, seguir, eu tenho meu Instagram, é @anajlopes.balé. E também pelo meu TikTok, né? Para quem é mais ligado lá, Ana J. Lopes LO. Quem quiser me acompanhar, vai lá. Eu vivo postando videozinhos. Posto no Instagram também sobre as aulas que eu dou. Então é bastante bacana vocês estarem lá. E muito obrigada, Elliot, de novo. Foi muito bom. E outra coisa que eu vou perguntar, aproveitar esse último tempinho. Quem é do ABC Paulista, aí das suas redondezas, que queira ter aula com você, procura no Instagram? Procura no Instagram, pode me mandar mensagem. Eu tô disposta, dou aula particular, dou aula em escola, em grupo. Olha aí, gente. Escolas, grupos. Disponível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Franca fica longe do ABC? Acho que tipo uns 4 horinhas de distância. Não é pouca, mas também nem assim, em média. Porque assim, depois eu vou te passar o contato de uma amiga minha, que é de Franca, que eu entrevistei ela pro episódio 3, que é a Larissa. Ela trabalha com produção, ela já teve vários projetos aprovados pela Lei Rouanet. Que legal. Ela ultimamente fez uma oficina maravilhosa com idosos. Nossa. Olha, muito bom. É o concurso. De repente, quem não te garante que você possa montar, porque eu não sei, talvez tenha que ser maior de idade, não sei, tô falando legalmente. Mas o que te impede de montar um projeto aí no seu bairro com incentivo de lei de cultura? Exatamente, podemos pensar no algo vou falar com a Lari, vou mandar mensagem pra ela e a gente vai desenrolar isso aí, Larissa. E Larissa, falei Larissa. AJ, porque assim, é muito legal, você consegue de repente montar um projeto, obviamente, né, tem todo um processo, a Lari manja muito disso. Tem todo um processo, montar prestação de contas, quanto você vai precisar. De repente, você pode montar uma escolinha. Eu acho que, assim, tô sendo muito leigo. Eu acho que no mínimo tem que ser 18 anos, tá? Mas tá pertinho também. Exato, você pode montar já um projeto para ano que vem. Uma escolinha social aí no seu bairro. Olha só, gente, eu também sou terrível, né, gente? Legal. Contatos na vida é tudo! Sim, a gente tem que tornar a arte acessível no Brasil para todos. Exatamente. AJ, muito, 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 muito obrigado. Morrendo assim, sabe? A gente tem que marcar realmente um momento nosso. Bienal tá chegando aí, depois a gente vai sentar para resolver isso. Bienal chegando aí. Tá? Por favor. Beijo, beijo, beijo. Beijos! Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.